Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida, tudo bem? Estamos retomando aqui o nosso curso, então, de prática judicial e administrativa nos benefícios previdenciários. Meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damásio Educacional e agora, nesta aula especificamente, nós continuaremos, eu farei uma rápida abordagem ainda só para finalizar o assunto naquela questão de segurados e dependentes, e aí, na sequência, a gente entra na questão do planejamento previdenciário, que envolve a parte de noções sobre cálculos previdenciários, tá bom? Beleza? Sobrando ou restando dúvidas, você já sabe, basta me encaminhar o e-mail professor.teodoro@terra.com.br e você já viu aí na telinha também todos os meus contatos nas redes sociais. Estou lá no Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, enfim, não tem desculpa para que nós não consigamos nos falar. Eu só peço que vocês concentrem as dúvidas via e-mail, tá? Porque tem aluno que no medo ou por receio manda no Facebook, no Instagram e no e-mail. Aí fica um pouco difícil para nós, professores, para mim especificamente, me organizar, porque eu recebo vários e-mails aí por dia e tento responder a todos, se não no dia, mas dentro da semana ou dentro de 15 dias, no máximo, vocês estarão sendo respondidos. Beleza, galera? Então é isso, vamos nessa, vamos juntos, vamos continuar aqui a nossa caminhada. Vou finalizar então aquele pequeno assunto que nós estávamos conversando de segurados e dependentes. Bora lá? Vamos nessa? Bora. Queridão, queridona, é o seguinte, ó, eu quero só pegar aqui e antes de mostrar isso, conversar, porque quando falarmos de pensão nós conversaremos um pouquinho mais, eu parei exatamente aqui nesta situation. Parei aqui nesta situation, que é a situação exatamente dos dependentes, tá? Bom, vamos lá? Eu disse a vocês o seguinte, olha, os dependentes estão lá no artigo 16, pelo menos da Lei 8.213, e funcionam, né? Nós temos que enxergá-los por classe. Muito bem, na classe 1, nós já dissemos, estarão lá companheiro, companheira, filho menor de 21 anos, salvo se inválida. Na classe 2, os pais. E aí, na classe 3, os irmãos. Muito bem. Na sequência, nós vimos as questões relacionadas ao quê? As questões relacionadas especificamente à emancipação. E aí trabalhamos uma a uma, não é? Vimos lá o que dispõe o artigo lá na instrução normativa número 77, vimos lá na instrução normativa número 77 e traçamos várias situações com base, obviamente, no Código Civil dos casos de emancipação. E é óbvio, aí em se tornando emancipado, ele perderia ou ela perderia a condição de dependente. Muito bem, muito bem. Fora isso, nós temos o quê? Nós temos que, como eu disse, as 3 classes de dependentes. Teodoro, por que é importante sabermos aqui a funcionalidade da classe de dependentes? Ou por que é importante sabermos que os dependentes estão em classes? Quando nós conversarmos sobre pensão por morte, auxílio reclusão, a gente vai voltar nesse assunto, mas antes de mais nada, é importante lembrarmos o seguinte. Então, aqui, ó, é a primeira classe. Inciso 2 é a segunda classe. Inciso 3 é a terceira classe. Qual que é a regra padrão que eu preciso que vocês não se esqueçam naquilo que recai aos dependentes, tá? Naquilo que recai aos dependentes. O que eu preciso que vocês sempre se recordem? O seguinte. Em ocorrendo, tá? Em ocorrendo o fato gerador, qual fato gerador? Fato gerador pode ser a morte ou a reclusão, porque são os 2 benefícios voltados exclusivamente aí aos dependentes. Em ocorrendo o fato gerador, a existência, pessoal, olha só,
a existência de dependente de classe superior, e aí você anota em vermelho, ela faz o quê? Ela exclui, tá? Então, ocorrendo o fato gerador, em se tendo dependente de classe superior, ela exclui imediatamente os de classes inferiores. Então, se ocorreu o óbito e ele tem esposa ou marido, né, se morreu a mulher, companheiro ou companheira, imediatamente pai e irmão, eventualmente, estarão excluídos. Teodoro, tudo bem, eu entendi isso, mas deixa eu te questionar um ponto. Vamos imaginar que naquela casinha que você já mostrou para nós, quando falamos de benefício assistencial, naquela casa moram, tá? Moram o marido, mora a esposa, e junto com eles moram o pai, que depende do filho, beleza? Mora a mãe, que continua dependendo do filho. As meninas e os meninos já falaram, mas será que a esposa deixou a sogra morar junto? Vamos partir do pressuposto que sim. E aí, o filho, veja, o filho trabalha, e o filho é que banca a casa. No nosso exemplo aqui, esse aqui é o cara que banca a casa. A esposa trabalha? Pode trabalhar. Isso independe para a finalidade da questão aqui específica previdenciária, tá? Ela pode trabalhar, ela trabalha, não tem problema. Ela tem renda? Tem. Quanto ela ganha? Não sei, ela é uma grande executiva, para ficar mais latente, mais perfeito ainda o exemplo. Ela é uma grande executiva e ganha 50 mil reais por mês. Aí ele é um executivo também, um bom executivo, e ganha 30 mil reais por mês. É iniciativa privada. E os pais? Os pais não recebem nada. Nunca trabalharam formalmente, não conseguiram o benefício assistencial e moram sob os cuidados do filho. Muito bem, o filho sofre um acidente. O filho sofre um acidente. Eu tenho dependente na classe 1? Tenho, que é a esposa. Se eu tenho dependente da classe 1, o dependente da classe 2 e classe 3, que são os pais, estão automaticamente excluídos da relação previdenciária. E a pensão, e aí aqui atenção, né? A pensão seria no valor do teto limitado, R$ 5.200, seria para a esposa, ou mesmo que ela fosse companheira. E aí, pai e mãe têm que torcer para ter uma boa relação, então, com a nora, para que ela continue cuidando de ambos. Caso contrário, se for decisão dela, eles podem ir para a, literalmente, sarjeta. Não vou entrar em outras questões, se deixou seguro ou não, isso é uma outra problemática. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? É isso, e é desta forma que funciona a questão dos dependentes. Fora isso, o dependente da classe 1, ou os dependentes da classe 1, eles gozam o quê? Eles gozam de dependência econômica presumida. Os dependentes que figuram na classe 2 e na classe 3, estes caras aqui, eles precisam, tá? Eles precisam comprovar a dependência. Beleza? Tranquilão? Joia, né? Ótimo. Então é isso. Teodoro, o que mais tem sobre dependentes? Tem muitas coisas. Só que elas envolvem diretamente o benefício de pensão por morte, que nós vamos trabalhar mais, e o auxílio reclusão. Por isso que eu deixei para dar uma ênfase maior quando falarmos desses benefícios em específico. Porque aí nós trabalharemos situações como essa que está posta para vocês aqui. Esta parte de baixo não era para eu deixar aparecer agora, mas já está aparecendo, não tem problema. Olha lá, casamento religioso.
presta atenção porque é diferente. Casamento religioso é diferente do casamento que? Civil. Este sim, dentro do aspecto legal, é o que tem validade. Mas aí qual que é o questionamento? Olha só, a certidão, isso pode acontecer no seu escritório, no seu dia a dia, tá? A certidão de casamento no religioso é considerada uma prova de vínculo e dependência. Sabia disso ou não? Artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048 de 99, galerinha. Só que veja, como ela é entendida como uma prova, então nós temos aí o quê? Um início de prova material. Importantíssimo quando eu quero demonstrar aquelas situações do quê? De companheirismo, de união estável. Tá ok? E aí vamos ver a decisão, dentro daquele nosso combinado, sempre a ementa, tá vendo aqui, ó? Trabalhador rural, olha só. Segurado especial, companheiro, dependência econômica, foi necessária a comprovação. Por que foi necessária a comprovação? Porque eu tenho que comprovar que ela era companheira. Se ela foi companheira, tenho que comprovar a dependência econômica, que é atrelado ao companheirismo, e desta forma poderia receber, então, como sendo dependente. Trouxe certidão de nascimento e trouxe também tempo de serviço. Tudo isso para provar. A certidão de nascimento dos filhos do casal, então eles tiveram 2 ou mais, porque está aqui no plural. Isso serve de prova. Além disso, trouxe a questão da certidão de casamento no religioso, tá? Até destaquei aqui em outra corzinha para vocês. Fora isso, lá, certidão de óbito, profissão. Vamos aí. Aí vem lá, ó. É assegurada a pensão por morte ao companheiro de trabalhadora rural, na qualidade de dependente previdenciário, e a de nascimento, admitindo-se como prova dessa condição de companheiro, a certidão de casamento religioso e filha do casal. Aí ela traz vários precedentes, essa é uma decisão que nem é tão nova, ó, é de 2007, mas se mantém atualizada ainda nos entendimentos. Entra lá depois, vê o inteiro teor, que dentro daquele nosso bom e velho combinadão, com este inteiro teor, você terá subsídios aí também suficientes para eventualmente construir a sua petição. Questão de certidão de casamento atualizado e outros detalhes consta aí do material, mas falaremos ainda mais sobre isso quando tivermos o assunto específico de pensão por morte. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Tá, Teodoro, legal. Então, e agora o que nós veremos juntos? Agora nós vamos falar sobre a questão do planejamento, previdenciário, tá? Nós vamos falar sobre a questão do planejamento previdenciário. Então, você anota aí a questão do planejamento previdenciário, que é o que nós trabalharemos juntos a partir deste momento. Pessoal, você dá uma forcinha aqui para mim, que eu acho que eu apertei algum botãozinho errado. Que eu mexi aqui na lousa, desculpa. Ah, obrigado, hein? Ainda bem que a galera aqui tá esperta. Valeu. Vamos lá. Planejamento previdenciário. E vai ganhar muita força, tá? Já vem ganhando. Anota, vamos só agora na anotação. Planejamento previdenciário. Beleza? O planejamento previdenciário, pessoal, o nome pomposo, mas o que eu quero que quando você veja esse nome, você enxergue? Isso aqui, ó. Fidelização. Eu quero que você crie um vínculo com o teu cliente para que este fique fidelizado ao seu escritório. Eu quero que você, tal como nós temos nossos médicos, nossos dentistas, nossos contadores, nossos despachantes, nossos gerentes em quem confiamos, eu quero que você, meu querido advogado, minha querida advogada da área previdenciária,
aluno, aluna do professor Teodoro, seja a pessoa que cuidará da vida previdenciária daquele sujeito. Eu não quero aqui que você pense de maneira imediata. Aonde eu quero chegar? É comum na área previdenciária o sujeito chegar até teu escritório e pedir para que você faça uma contagem, uma simulação para verificar se ele tem tempo para se aposentar ou não. Teodoro, eu cobro para fazer isso. Beleza, eu colocaria aqui que você cobra um bom dinheiro, tá? Que não é o que acontece muito no mercado. Mas eu vou colocar que para fazer isso, você cobra R$1.000. E vou demonstrar agora o seguinte. A primeira pergunta é, você fez a contagem, cobrou R$1.000. Quando você fez a contagem, você chegou à conclusão de que aquele cara tem 30 anos de contribuição. É um homem. Então, ainda restam, pelas regras atuais, ainda restam 5 anos para ele se aposentar. Tá bom? Restam 5 anos para ele se aposentar. Muito bem. A pergunta que eu os faço é a seguinte. Qual é a garantia? Qual a garantia que ao final destes 5 anos ele lhe procure? Sejamos honestos, por mais que você tenha dado um atendimento Mega Power Blaster Plus, eu não tenho garantia que esse cara voltará a me procurar daqui 5 anos. Teodoro, eu tenho a garantia. Porque na minha cidade, eu sou o único ou eu sou a única advogada que faz a área previdenciária. Tenha certeza que em 5 anos essa realidade aí na sua cidade mudará, porque a área previdenciária é uma das que mais crescem. Pode ser que no mínimo você tenha mais uma ou outra pessoa. Desta forma, ainda sendo otimista que sejam 3 pessoas, a tua chance então é de 33,3% de que ele volte, mas em contrapartida, 66,6% de que ele não volte. Tudo bem? Então, partindo desta pergunta, eu vou mostrar para você rapidamente noções de cálculo, para daí chegar efetivamente aonde eu quero chegar na questão da fidelização ao cliente. Porque uma aula mais específica de cálculo e teses revisionais ainda será dada pelo professor Michel Oliveira. Beleza? Então vamos lá. Daqui a pouco voltaremos para cá? Sim, somente para responder isso aqui. Lembrando, você cobraria R$1.000 e faltam 5 anos para o sujeito se aposentar. Estou trabalhando aqui no exemplo com um homem e fiz a pergunta, qual é a garantia que ao final destes 5 anos ele lhe procure, e chegamos até que de maneira consensual de que não temos muita garantia referente a isso. Pois bem, para chegarmos então à resposta, vamos lá. Noções. Quando eu digo esta sigla PBC, eu estou querendo dizer o seguinte: período básico de cálculo. Período básico de cálculo. Muito bem. Qual que é o período básico de cálculo, então? Qual é o período levado em consideração dentro da regra atual para que o sistema previdenciário, nesse caso, né, vamos substituir aqui, mesmo que tecnicamente não seja a palavra mais correta, para que o INSS calcule o valor do seu benefício? Período básico de cálculo será todo o período contributivo. Isso é muito bonito na teoria,
Por que é muito bonito? Porque é fácil eu dar o exemplo para vocês aqui. O sujeito iniciou o seu trabalho no ano 2000. Dentro da regra atual, ele é um homem, ele poderá se aposentar por tempo de contribuição em 2035, com 35 anos de contribuição. Beleza? Dentro deste critério, sim. E isto aqui seria o período dele básico de cálculo. Todo o período contributivo, de 2000 a 2035. Ocorre que a maioria dos clientes que lhe procurarão iniciaram o seu trabalho antes do ano 2000, tá? Então vamos trabalhar com um exemplo aqui mais dentro da nossa realidade. Vamos pegar um sujeito que começou a trabalhar no ano de 1990. Se ele começou a trabalhar no ano de 1990, dentro do que prevê a regra atual, eu tenho que pegar 1990 e colocar 35 anos, tá? Então a gente pega lá, vamos juntos? 1990 mais 35, igual, ele poderá se aposentar, em princípio, no ano de 2025. Ele poderá se aposentar, em princípio, no ano de 2025, caso não seja aprovado aí nenhuma outra reforma previdenciária, como, por exemplo, a PEC 287, que está aí submetida para ser ou não aprovada, né? Então a gente tem que aguardar, porque pode ser que as regras sejam alteradas. A ideia é não termos mais aposentadoria por tempo de contribuição e figurará nesse momento somente aposentadoria por idade mínima. Mas vamos aguardar. Por enquanto, ainda não foi. Teodoro, você acha que se for aprovado, mais ou menos quando nós teremos isso? Final do ano. Tá? Lá por setembro, outubro. Mas vamos aqui. Então, dentro aqui do nosso critério, ele poderá se aposentar em 2025. É esse cara que foi lá no seu escritório. Você cobrou R$1.000, fez a contagem para ele. Ele é um contribuinte individual, autônomo, não pode se aposentar ainda, você já ganhou os R$1.000, esse cara foi embora. Qual a garantia que você tem? Nenhuma. Então vamos juntos. Antes, nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar fazer um corte aqui, ó. Vou fazer até de outra cor, ó. Fazer um corte em verde aqui. E vou colocar uma data, que é o quê? O mês 7 do ano de 1994. Por que essa data ela é importante? Porque é aqui que nós tivemos a chamada estabilidade da moeda. E nós temos um corte naquilo que recai ao cálculo previdenciário. Muita atenção agora, para que você não se confunda, tá? Qual é o corte que nós temos que fazer? Teodoro, então tudo que foi contribuído dele de julho de 94 para trás, não conta? Conta. Mas conta somente, anotem assim, ó. Conta somente para fins de tempo de contribuição. Põe uma estrelinha. Escreve assim, ó. Dinheiro, não. Contribuições vertidas de julho de 94 para trás só serão computadas para fins de tempo de contribuição. Então, de 90 até julho de 94, ele possui 4 anos e 7 meses de contribuição. Beleza? Tranquilos? Joia! Para fins de dinheiro, para fins de dinheiro, para fins de cálculo, para fins de valor, para fins de definição de renda mensal inicial do benefício,
O que será levado em consideração são as contribuições vertidas de julho de 94 para frente. Para fins de grana, as contribuições que serão levadas em consideração são as contribuições vertidas de julho de 94 para frente. Beleza? Muito bem. Passado esta etapa, o que é feito? O INSS pega, como se fosse aqui uma caixa, e vai colocando aqui dentro, galera, vai relacionando aqui, todas as contribuições vertidas por aquele nosso cliente de julho de 94 para frente, tá? De julho de 94 para frente, ele vai colocando aqui todas as contribuições, beleza? Vai jogando aqui nesse fundo. Muito bem. Aí o que ele faz? Ele pega a data, o mês, a competência, melhor dizendo, da solicitação do benefício. Então vamos imaginar que nós estejamos solicitando esse benefício em janeiro de 2017. O que é que ele fará? O INSS pega e atualiza todas as contribuições vertidas de julho de 94 para frente, todas as contribuições vertidas de julho de 94 para frente, e atualiza. Atualiza de que forma? Pelo Índice Nacional de Preços e Consumos, o INPC. Tá? Então ela vai pegar todas as contribuições, o INSS pegará todas as contribuições e atualizará. Após atualizar todas essas contribuições, ele pega 20%, das piores, ele pega 20% das piores contribuições e faz o quê? Descarta, joga no lixo, tá? Ele vai pegar 20% das piores contribuições e jogar no lixo. Estão acompanhando? Sim ou não? Sim, Teodoro, estamos acompanhando. Beleza. Com o valor total que sobrou, das 80%, com o valor que sobrou das 80% das maiores contribuições, o que o Instituto faz? O Instituto, a lei, né, manda que o Instituto tire a média aritmética simples, que nada mais é do que você pegar o total de contribuição, dividir por ele mesmo, e dessa forma você chegará num valor. Para ficar fácil aqui, tá? Eu vou abrir mais uma tela. Para ficar fácil, nós colocaremos aqui que a média aritmética simples deste nosso cliente é de R$4.000. Legal, Teodoro. Então cheguei ao valor do benefício dele. Não. Sabe por que você não chegou ao valor do benefício? Porque você não sabe qual foi o benefício solicitado. Cada benefício tem o seu próprio coeficiente de cálculo. Cada benefício tem o seu próprio coeficiente de cálculo. Então o que nós vamos fazer?
como é uma aula rápida de planejamento e noções, eu vou passar para vocês um a um rápido. Vamos lá? Então vamos lá. Teodoro, o benefício solicitado foi o auxílio acidente. Então vamos colocar aqui em cima. Benefício. Na frente, com outra cor, nós vamos colocar qual é o coeficiente, que é o percentual. E aí a gente põe aqui em verdinho o valor que eventualmente ele receberia. Tá bom? Para ficar fácil aí a sua visualização. Muito bem. Então, o benefício solicitado foi o auxílio acidente. Como vocês aprenderão, o auxílio acidente é um benefício de natureza indenizatória. Então, o sujeito ele poderá receber o auxílio acidente e continuar trabalhando. Não vou entrar muito no mérito do benefício. Ele paga quanto? Ele paga 50%. Se ele paga 50% e a média do sujeito foi R$4.000, o benefício de auxílio acidente, aqui no nosso exemplo, seria de, então, R$2.000. Ah, Teodoro, mas não foi o auxílio acidente. O benefício solicitado foi o auxílio doença. Bom, se o benefício solicitado foi o auxílio doença, o coeficiente muda. É de 91%. Só que aqui muda o coeficiente, é 91%, e você tem que ter uma outra atenção. Porque no auxílio acidente, eu não vou entrar muito em detalhes, mas no auxílio acidente, galerinha, deixa eu só fazer aqui a conta de quanto que daria. Tá. Vou colocar aqui só o valor, tá? 91% daria 3.640. Só que eu vou pôr uma observação, por quê? No auxílio doença, nós tivemos uma alteração. Qual que é a alteração? Na hora de eu chegar naquela média, não é aquilo que nós acabamos de aprender, de excluir 20% das piores, manter 80% das maiores. Não. O cálculo que se faz hoje é a média das 12 últimas contribuições para fins de recebimento de auxílio-doença. Isso porque a ideia do governo foi qual? Evitar que ele recebendo auxílio-doença, o salário de auxílio-doença, né, o valor do benefício de auxílio-doença, fosse maior do que efetivamente o salário dele. Em alguns casos, se eu manter a média antiga, isso poderia acontecer, tá bom? Então é só essa observação que você tem que ter cuidado. Teodoro, tá bom, mas não foi o auxílio-doença. O benefício solicitado foi a aposentadoria por invalidez. Bom, se foi aposentadoria por invalidez, o benefício será de 100%, e se é 100%, então esse cara receberá R$4.000. Teodoro, não foi aposentadoria por invalidez. O benefício solicitado foi aposentadoria especial. Se foi aposentadoria especial, é 100%, e aí põe um parênteses assim, ó, coloca NFP, ou seja, não tem fator previdenciário. Na aposentadoria por invalidez também, vamos pôr para não confundir ninguém, também não tem fator previdenciário, beleza? E também será 100%, então aqui também daria R$4.000. Teodoro, mas não foi esse o benefício solicitado. O benefício solicitado foi o qual? Ah, o benefício solicitado foi o salário maternidade. Bom, salário maternidade paga 100% também. Não se esquecendo somente
que no salário maternidade, aí eu vou colocar aqui na frente, ó, nós temos o quê? A incidência de contribuição previdenciária. Então, líquido daria menos do que isso. E não se esqueçam também que se for segurada obrigatória a empregada, é 100% do salário, porque é o empregador que pagará e depois fará a compensação. Teodoro, não foi salário maternidade. O benefício solicitado foi o benefício da pensão por morte. Bom, se o benefício solicitado foi a pensão por morte, porque o sujeito morreu e não estava aposentado ainda, o valor será 100% da média. Então, também R$4.000. Teodoro, não é pensão por morte o benefício. O benefício é o auxílio reclusão. Atenção. Atenção, tá? O auxílio reclusão, pessoal, o auxílio reclusão, ele paga 100%. Só que nós temos uma questão do auxílio reclusão, porque ele é um benefício limitado ao critério de baixa renda. Então, o critério de baixa renda hoje está em 1.000 e alguns reais. Deve ser 1.100, 1.100 e poucos reais. Como aqui o sujeito ganhava mais do que 1.000, se esse cara tivesse sido preso, os dependentes não teriam direito ao auxílio reclusão, tá? Tudo bem? Ah, mas o cara recebia R$900, Teodoro. Ele foi preso e tinha uma média de R$900, ou o último salário dele era R$900. Pois bem, os dependentes receberão 100% de R$900, tá? Beleza? Faltam 2 benefícios, eu vou abrir uma outra tela, beleza? Só para vocês não esquecerem, a média aritmética simples que nós chegamos foi de R$4.000 e o benefício solicitado agora é a aposentadoria por idade. Aqui precisa ter um pouquinho mais de atenção. Por que precisa ter um pouquinho mais de atenção? Porque a aposentadoria por idade ela vai pagar 70%, está garantido, mais 1% a cada ano contribuído. É muito simples. Se você pensar no exemplo de um cliente que tenha 65 anos de idade e no mínimo os 15 anos de carência exigidos, quanto é que vai ser o coeficiente de cálculo dele? 70%, que é fixo, mais 1% a cada grupo de 12. Então, daria aqui 15%. E esse cara teria, ao todo, então, 85% de R$4.000. O detalhe que tem que ser chamada a atenção aqui é o detalhe do quê? Do fator previdenciário. O fator previdenciário, pessoal, na aposentadoria por idade, o fator previdenciário, ele vai ser o quê? Ele tem o efeito, para você nunca mais esquecer, ele tem o efeito do Viagra. Como assim, Teodoro? O efeito do Viagra é o fator previdenciário só incidirá na aposentadoria por idade. O fator previdenciário só incidirá na aposentadoria por idade se for para elevar o benefício. Então, o fator previdenciário ele só irá incidir na aposentadoria por idade se for para aumentar o benefício. Caso contrário, não incidirá. Beleza? Muito bem. Ótimo. E aí, resta a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela também paga 100% da média, só que, qual que é a diferença? A diferença é que na aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho a incidência obrigatória
do fator previdenciário. A exceção a essa regra de incidência obrigatória do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, então nós teremos uma exceção em quais casos? As exceções dar-se-ão nos casos em que o cliente esteja, se for mulher ou se for homem, dentro da regra daquilo que se convencionou chamar de fórmula 85 e 95, que seria a somatória da idade e tempo de contribuição, que na aula específica nós aprenderemos. Beleza? Isso aqui então é uma noção rápida de como funcionaria os cálculos, e aí você está me perguntando, como eu vou segurar esse cliente? Querido, querida, vamos imaginar o seguinte, que o nosso cliente, o autônomo lá, o contribuinte individual, ele contribua com base no teto. Apenas a título ilustrativo e para você raciocinar e entender qual é a ideia, faltam para esse cara se aposentar 5 anos. 5 anos, quando eu traduzo em meses, são 60 meses. Tá? De 94 para frente, até ele se aposentar, contando já esses 5 anos, que daria então em 2022, ele já possui algumas contribuições. O fato é que, deixa eu fazer a conta certinho para você entender, vamos lá, ele começou a contribuir para a Previdência em 1985, tá? Para ficar bem fácil, bem facinho. Vamos começar aqui, ó. Julho de 85 foi quando ele contribuiu. Então, se de julho de 85, julho de 84 eu vou deixar, para ficar melhor ainda o raciocínio aqui, para você entender mesmo. Então, ele começou a contribuir em julho de 84. De julho de 84, então, até julho de 1994, 10 anos, certo? Esses 10 anos aqui serão computados somente para fins de tempo de contribuição. Então, nós temos para frente aqui mais 25 anos para ele se aposentar, certo? Então, nós teríamos de 1994 mais 25 igual 2019. É esse cara. Eu preciso traduzir, antes de mais nada, esses 25 anos em meses. E vocês já vão entender o porquê. 10 anos é 120, 20 anos 240, mais 60, nós temos 300 meses. Esses 300 meses é o que será levado em consideração para fins de cálculo do dinheiro. Beleza? Aí o que eu tenho que fazer? Desses 300, eu tenho que fazer vezes 20%, igual. Eu sei que desses 300 meses, pessoal, 60 meses, o sistema fará o quê? Jogará fora. Por que jogará fora? Porque ele joga obrigatoriamente 20% das piores contribuições. Teodoro, mas ele sempre contribuiu igual. Aí é que entra você. Ele perde dinheiro. E aonde eu quero chegar? Terminado esse raciocínio, eu quero contribuir sempre pelo teto. Se ele te contratar, você fará um planejamento para ele, que é onde estas 60 contribuições que ele poderá, no nosso exemplo, descartar, ele poderá jogar fora. Então ele é obrigado a contribuir, mas ele pode contribuir com base no salário mínimo, que daria, ao longo aqui, sem atualizar, 60 vezes 150 igual R$9.000. Ao passo que, se ele não te contratar, na cabeça dele ele está, não, eu tenho que verter sempre no teto, e aí se ele contribuiu esses 60 no teto, que serão jogados fora de qualquer forma, concorda? A gente já viu como que funciona. Eu pegaria 60 vezes 1.000, né, que nós já vimos lá. Quanto é que vai dar? Não estou nem atualizando, R$60.000. Porque
porque é isso que vai dar. Porque a nossa base aqui, deixa eu só para ficar mais fácil aqui para você, né? A nossa base é 20%. Então, ele contribuiria no teto 1.000, porque não te contratou, daria ao todo 60 mil. Ao passo que se você fez o planejamento para ele, dentro do que nós estamos propondo, porque você sabe o quanto será descartado, esse cara vai economizar quanto? Esse cara vai economizar R$51 mil. Compreenderam? É isso que você vai demonstrar para ele. Você vai falar, ó, vou fazer um planejamento previdenciário para você, você não vai mostrar como que funciona tudo, óbvio. Importante, falar que esse planejamento, ele se dá de acordo com as regras atuais, e é óbvio que se tiver uma ou outra alteração, você orientará ele da melhor forma possível. A ideia aqui, perceba que você vai trazer uma economia para o sujeito, mas a ideia principal é que esse cara tenha aqui para o seu escritório todo mês para você emitir a guia para ele pagar. E dessa forma a documentação previdenciária dele está dentro do seu escritório. Com a certeza que ao final deste período, quem dará entrada na aposentadoria? Você. Se ele morrer, quem dará entrada na pensão por morte? Você. Se ele sofrer um acidente, quem dará entrada no auxílio doença, aposentadoria por invalidez? Você. E desta forma, você passou a ser o advogado da área previdenciária dele e da família, porque toda a documentação dele está dentro do escritório. Entenderam então por quê? Que essa questão de planejamento previdenciário, claro que, mesmo que muito rápida, que a ideia é dar a noção para vocês, ela, ao mesmo tempo, ela tem o condão de fidelizar o cliente, é em decorrência disso que está posto aí. É lógico que aquele resultado positivo, ele só é possível para quem? Só é possível para o contribuinte individual. Porque junto ao contribuinte individual eu consigo ter uma flexibilidade nas contribuições. Mas isso não impede de você ter um pouco mais de poder persuasivo e também trabalhar uma espécie de planejamento para o segurado obrigatório empregado. É claro que você não terá um retorno a dar a ele do ponto de vista financeiro imediato. Mas você pode, olha só, propor a ele o seguinte: eu estarei fazendo algumas simulações para verificar qual será o melhor momento para você se aposentar. Eu vou retirar o seu CNIS com certa frequência para verificar se a empresa está repassando as contribuições. Se você eventualmente for adquirir um plano de previdência privada, nós iremos em conjunto para analisar o contrato e ver se é a melhor opção. E tem todas estas formas. Ah, Teodoro, mas e o R$1.000 que eu tinha cobrado? Você cobrou R$1.000 e perdeu o cliente. Você não tem a garantia que ele voltará. O meu aluno, a minha aluna, fez o planejamento e cobrou sabe quanto? R$50. Hã? É? Não, você reclamou? 30 então. Ela cobrou R$30 por mês. Como esse cara vai se aposentar somente daqui, no nosso exemplo, somente daqui a 5 anos, 30 vezes 60 é igual. É igual. 60 vezes R$30 igual. R$1.800. Ou seja, ela ganhou quase que o dobro de você pelo planejamento previdenciário, mas acima disso, ela teve, sabe o que você não teve? Isso aqui, ó. A garantia de que é ela ou é ele, aluno e aluna do professor Teodoro, que darão entrada nesta aposentadoria, que fidelizaram este cliente, que abriram mão de ganhar um pouco agora para ganhar muito no futuro ou então no decorrer desta vida laborativa. Por quê? Porque você é fodástico, você é fodástica, e você é o advogado, você é a advogada da área previdenciária desse cliente e da família dela. Até o nosso próximo encontro, vão em paz, muito sucesso a todos.